Olá! O Vida Vivida de hoje conversa com um jornalista que costuma dizer que é pago para fazer o que ama. Com mais de 35 anos de carreira, ele já passou por diversos jornais e revistas, como a Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, o Globo, revista Isto É e Veja. Atualmente, ele é colunista e editor especial da revista Carta Capital. Eu converso hoje com o jornalista Maurício Dias. Oi, Maurício, tudo bom? Bom, Renato. Obrigada por ter vindo. Maurício, você fez concurso público para o Banco do Brasil? Estava em Minas ainda, tinha 18 anos. Passei, demoraram a chamar, e quando eu vim para o Rio, me chamaram me nomeando para a minha cidade. Quase matei minha mãe de susto ao rejeitar, porque funcionário do Banco do Brasil naquela época era o primeiro a receber o convite para o aniversário da filha do fazendeiro. Era um partidão, né? Era um partidão. Interior de Minas, porque você era de Carangola, Carangola, né? zona da mata de Minas. Como é que foi sua infância? Olha, a infância foi uma infância maravilhosa, correndo atrás de tanajuras, soltando pipa, que lá a gente chamava de flecha, jogando futebol, roubando manga nos pés de manga, goiaba. Foi uma vida maravilhosa e, eventualmente, pegando bicho de pé. Nossa! E naquela época você já pensava em ser jornalista? Nunca, nada. Não sei como é que eu bati nisso. Eu costumo dizer, brincando, evidentemente, sem nenhum menosprezo pelas duas profissões que eu vou me referir, mas eu tentei corpo de bombeiro, não passei, PM não passei, fui ser jornalista. Isso lá em Carangola ou aqui no Rio já? Aqui no Rio já. Vim com 19 anos para o Rio. Como é que foi essa sua vinda aqui para o Rio? Olha, a vinda foi difícil, porque primeiro eu fui o primeiro da minha família a sair do núcleo familiar. Muito difícil, era muito apegada a minha família, a minha mãe. E aí um amigo meu teve que usar uma estratégia que realmente foi fascinante, porque eu não tinha noção das coisas e queria que ele me arrumasse um emprego no Rio. Roberto, esse meu amigo já falecido, aí um dia ele me mandou um telegrama: venha urgente, 2 empregos arranjados. Olha. Bom, aí não tive alternativa, né? Fiz as malas e quando pisei na rodoviária, ele foi me receber, porque senão eu me perdia, e ele disse assim: olha, não tem emprego nenhum, nós vamos começar a procurar agora. Aí me abrigou por 2 semanas na casa dele. E aí que você chegou sem emprego, sem nada, você foi trabalhar Mas aqui? a minha vontade foi, olhei para o ônibus e voltar no mesmo ônibus. Voltar para Carangola. Olha aqui, eu fui procurar emprego, enfim, o que pintasse. E uma tarde eu fui a um banco que existia em Copacabana, quase esquina com a Siqueira Campos, e eu fiz um teste à máquina, eu era bom datilógrafo. E o cara me perguntou assim: já almoçou? Eu disse: já, não tinha almoçado. Ele disse: então começa agora. Então. E aí eu fiquei como escriturário não fiquei muito tempo não, fiquei 2 ou 3 meses, e aí fui trabalhar num escritório de publicidade, na verdade de promoção de personalidades, uma coisa muito curiosa. A dona do escritório tinha uma coluna social no jornal Última Hora. Enfim, ela fazia a coluna e eu lentamente comecei a ajudar e tal, mas enfim, um dia chegou uma figura lá, vinda da Tribuna da Imprensa, tinha brigado com o Hélio Fernandes, dono do jornal. Quem foi essa pessoa? A pessoa chama-se Olímpio Campos. E ele chegou lá, ele tinha feito um jornal chamado Edição Final, e ele contratou o Stanislau, a grande figura do jornal dele, mas se meteu em confusões políticas, e aí o jornal foi fechado. E aí um dia ele entrou nesse escritório, que conhecia a dona do jornal, e disse, tinha uma mesa vazia, ele disse assim: olha, a Marise deixou eu ficar aqui. Marise era a dona deixou eu ficar aqui, e começou a vender carros. E um dia ele se recompôs com ele, voltou a fazer a coluna dele, uma coluna chamada Em Dia com a Notícia, que era uma coluna de social e política, e me chamou para a Tribuna da Imprensa, mas não me ofereceu redação, não. Me ofereceu para trabalhar com ele na publicidade e ajudá-lo na coluna.
E eu ganhava 220 cruzeiros, ele disse assim, mas eu também só posso te pagar 200. E eu então fui com ele para a tribuna. E alguns meses depois, chego na tribuna, o Hélio Fernandes, enfim, mandava apanhar a coluna para ler a coluna 1h da tarde. Eu cheguei 10 horas da manhã, tinha um bilhete em cima da máquina de escrever, dizendo, fui para os Estados Unidos, faça a coluna como? Vire-se. Foi exatamente isso que me virei. Como dizia o Osmo Barroso Amaral, muitos anos depois, assim, em branco não pode sair. Agora, Maurício, em que momento aí você começou a escrever música? Porque você teve uma música que entrou no Festival de Juiz de Fora. Isso. Eu morava com alguns, eu conhecia aqui no Rio, tinha 2 amigos meus da mesma cidade. Outros 3 de Juiz de Fora. E formaram um grupo. Esse grupo chegou a fazer um show com muito sucesso com a Marlene, um show dirigido por um grande diretor teatral, hoje aposentado, chamado Fauzi Arap. E começaram a fazer músicas. E eu fui letrista. Fiz, na verdade, dezenas de músicas. Eu era profícuo, um negócio realmente... E algumas foram gravadas, algumas 3 ou 4, e essa ganhou o festival, 3º lugar em Juiz de Fora. Um festival que participou do Gutenberg em Guarabira, enfim, foi uma coisa assim, pessoal bacana. Era um negócio legal. Então, foi a primeira vez que dei autógrafo. Como é que era o nome da música que ganhou o prêmio? Chama-se, engraçado, estamos falando de um tempo que o Rio de Janeiro era Guanabara, porque ainda era o velho estado. Chamava-se GB Urgente, Guanabara Urgente. Você sabe um pouquinho dela? Tem como finalizar esse primeiro bloco com uma palhinha da música? Tem. Na verdade, é uma referência de amor à minha cidade e a algumas pessoas lá. Porque eu me dirigia dizendo assim, como é que você anda, como é que você vai, como é que a gente fica se já tanto tempo faz. É melhor mandar notícias que não sejam de jornais, como é que você anda, como é que você vai. Mas tem um trecho da letra que efetivamente eu acho bonitinho, que diz assim, as coisas que o tempo leva, só o próprio tempo traz. Bom, então com essa palhinha, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco, conversando mais com Maurício Dias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vida Vivida, conversando hoje com o jornalista Maurício Dias. Maurício, a gente terminou o último bloco com você dando uma palhinha da sua música. Preciso até fazer uma corrigir aqui. Não disse o nome do meu parceiro, o Daltonino Nóbrega, que foi o moço que fez a melodia, que na verdade é o que é o melhor da música. E Maurício, você já pensou em ser músico? Não. Não, só escrever assim? Não, você vê que eu tenho uma boa relação com Wagner Tiso e não me arrisco a fazer uma letra para ele musicar. E Maurício, em que momento, assim, falando já do Maurício, músico, artista, jornalista, vou voltar para o jornalista. Em que momento então você considera que você virou um jornalista? Olha, a rigor foi quando fui chamado para a Veja. Porque eu estava na tribuna, muito desanimado, sem maior perspectiva e tal. Aí um amigo meu me chamou era amigo do chefe da redação da Veja no Rio, Nelson Silva, esse chefe da sucursal. E esse meu amigo ligou para ele, perguntando se ele tinha um freela para dar para mim e tal. Tá bem, obrigado e tal. Aí uns dias cheguei na tribuna e tinha um recado para eu ligar para a Veja, para a sucursal da Veja. Eu resolvi não telefonar, porque tinha que ir ao centro. A Veja ficava ali no prédio da Mesa, lá na Rua do Passeio. E aí subi e cheguei naquela redação, que era a meca do jornalismo brasileiro, né? A Veja, no momento mais importante dela, um momento efetivamente de menor tiragem até agora, mas na minha opinião mais importante, e fui procurar o chefe da sucursal, e que me ofereceu um freelance. Né? E eu fiz, meu primeiro entrevistado, foi o Roberto Amata, muitos anos depois encontrei com ele e disse assim, mas eu te tratei bem, não é nada. Eu fiz a matéria e tal, enfim, e aí ele depois me chamou perguntando se eu queria fazer um teste. Tinha uma vaga lá que era o mais baixo salário da sucursal. E me disse assim, 1.200 cruzeiros. Eu ganhava 200, eu disse, não é bom não, mas enfim, vamos tentar. E aí a coisa foi.
Mas foi fácil escrever assim a sua primeira matéria para Veja? Muito difícil, muito difícil. Porque eu não tinha até hoje, na verdade, eu acho escrever um sofrimento. Eu sofro para escrever. Entendeu? A página em branco, hoje não, mas a tela sempre é assustador. Depois que você mergulha, aí as coisas vão te dando prazer, você vai descobrindo soluções para o texto, enfim, botando as suas ironias, etc. E aí a coisa flui com mais. Mas essa primeira matéria eu fiquei muitas horas para fazer o lead. Foi um tormento, um sofrimento brutal. Mas no final saiu, deu tudo certo? Saiu, deu tudo certo. Tanto que fui contratado. Como é que você começou a escrever sobre política? Política tem uma história engraçada, porque eu comecei a escrever sobre política. Primeiro, o meu pai foi político no interior de Minas e nunca se elegeu candidato a vereador. Olha! Mas enfim, isso não tem nada a ver, apenas uma referência curiosa. Mas eu vim para o Rio, um período de muita movimentação política, tinha vivido em plena ditadura militar, e aquilo me interessou. E eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, nas páginas de política do jornal, e finalmente, na Veja, eu fazia outras matérias, matéria de polícia, matéria de geral, matéria chamava de sociedade, de cultura, e estávamos numa reunião às segundas-feiras, tinha uma reunião, talvez exista até hoje essa reunião, onde se reúne a sucursal para propor matérias para São Paulo. E aí entrou rapidamente o editor de política, naquele momento da Veja, que era o Hélio Gaspar, viu o pessoal reunido e disse assim, quem sabe aí quem foi o general Góes Monteiro? E eu falei as únicas duas coisas que eu sabia sobre o Góes Monteiro. Ele disse obrigado e aí estava escolhido ali um repórter de política. E aí até hoje você trilhou essa carreira inteira desde lá. Foi isso que te fez escolher pelo curso de História e não de Comunicação, você acha? Foi porque eu conhecia alguns jornalistas que eu achava bons que tinham feito história, entendeu? E nunca achei que a história ia ser mais importante. Para completar essa carreira. Completar, exatamente. O que você lê? Leio muito, leio literatura, adoro Machado de Assis para ficar no brasileiro e acho o gênio da humanidade o Shakespeare. Né? São leituras que eu acho os clássicos. Né? E leio muita história e ensaios políticos. Pouco sobre jornalismo leio. O melhor que eu li sobre jornalismo até hoje é As Ilusões Perdidas do Balzac. Acho que é o grande retrato do jornalismo ainda hoje. E o Maurício roteirista? Você escreveu um roteiro de um filme? Fiz com o Silvio Tendler, e foi o filme sobre o golpe militar de 64, a queda do Jango. Filme para o qual o Wagner Tiso, foi quando eu conheci, fez a música Coração de Estudante. Era só a melodia e Milton Nascimento depois fez a letra, depois do filme. Foi o Silvio me chamou, eu não tinha noção nenhuma de escrever para cinema, nenhuma. E ele, pelo contrário, eu tinha a noção exatamente oposta, fazendo uma imagem aqui muito simples, um texto de uma maneira geral, um texto para revista, um texto um pouco mais elaborado, ele funciona na minha cabeça como um pouco uma corrente, e formada por elos que se ligam. Você, no parágrafo de cima, eventualmente remete o leitor para o parágrafo de baixo. Quando não, a linha inicial do parágrafo de baixo engancha no parágrafo de cima. E você vai formando aquela corrente, e fica muito bom quando você sai de um ponto e volta a esse ponto, mesmo no pé da matéria, você faz uma viagem redonda. Enfim, o cinema não. O cinema tem imagem. Né? A imagem complementa, enfim. E aí me pediram para fazer mais resumidamente possível, esse foi mais ou menos o meu teste. A renúncia do Jânio Quadros. Escrever sobre a renúncia do Jânio de uma forma mais resumida. E eu fiz 6 páginas. Né? No filme ficou com 4 linhas. Nossa! Porque, efetivamente, é imagens, entendeu? Agora, mas sofri muito, e vou contar 2 histórias muito interessantes, porque na verdade não são minhas. Ficava tentando, por exemplo, no filme, existe um momento, no documentário, em que o João Goulart, que era o vice-presidente, estava na China.
e o Jânio Quadros, que era o presidente em Brasília, e ele renuncia e o próximo documento que vinha era o Jango na China. Eu disse, mas como é que eu vou passar do Jânio em Brasília para o Jango na China? E tal? Mas enfim, você acaba aprendendo e resolve essas coisas, enfim, às vezes com sucesso e às vezes não. Mas nessa dureza de aprender, eu algumas vezes pensei em desistir. Naquela época... Você desistiu do roteiro? De fazer isso. Quase desisti, quase desisti. Tive 3 episódios, rapidamente. Eu recebi o livro... Deixa eu te interromper rapidinho, porque eu quero continuar sabendo dessa história, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Maravilha. Você fica aí que a gente volta daqui a pouco com mais Maurício Dias. Estamos de volta com Vida Vivida, terceiro e último bloco, conversando com Maurício Dias. Maurício, você estava me contando as 3 histórias que resultaram... Rapidamente. Uma delas, eu tinha muito contato com 2 escritores naquela época, que eventualmente escreviam para Isto É, eu era chefe da sucursal da Isto É no Rio. E o Antônio Calado e Ferreira Goulart. E eu desabafei para os 2, não o conjunto, para um primeiro, depois para o outro. Ferreira Goulart disse assim, olha, está uma tragédia, não estou conseguindo, você está em crise de criação, eu sofro disso todo dia, acho que não vou conseguir fazer nada e tal. Aquilo me deu um ânimo, o Goulart com aqueles problemas. Antônio Calado, eu falei, Calado, está uma tragédia. Ele disse assim, vou te contar uma história, que aliás é a primeira vez que eu revelo essa história publicamente. Ele me disse que Glauber Rocha pediu a ele para fazer um roteiro do Quarupi, que é um dos mais conhecidos livros dele, talvez o mais importante. E ele fez o roteiro e entregou o Glauber. O Glauber levou, alguns dias depois, pediu para tomar um café com ele, jogou o papel em cima da mesa e disse assim, Calado, isso é uma droga. E o Calado disse, mas é o meu livro, como é que pode? Enfim, cinema é outra coisa, né? Mas outra coisa importante para fechar os 3 episódios foi que eu recebi naquele período um livro das cartas do Graciliano Ramos para a mulher dele, Heloísa. E tem uma carta que ele fala assim, Heloísa, eu decididamente as pessoas estão equivocadas, eu sou burro, não sei escrever, sou uma topeira, está todo mundo enganado e tal, está essa carta lá. E eu pensei assim, o Graciliano Ramos tem essa crise, que eu não posso ter. Todo mundo pode ter, né? Mas chegou um momento que eu peguei o ritmo da coisa e fui. E esse filme, além de ter rendido várias histórias, várias experiências, rendeu uma amizade com Wagner, né? Que até hoje, enfim, somos amigos, enfim, frequentes, somos, enfim. Então olha ali que tem um recado para você. Mais ou menos em 83, por volta das filmagens do Jango, filme Jango do Silvio Tendler, que é o roteiro do Maurício, e gerou a música Tema de Jango, que mais tarde, com a letra do Milton, se tornou Coração de Estudante, uma música que foi muito importante para a carreira da gente. E a partir daí nós começamos uma amizade, né, que se prolongou até hoje, cada vez crescendo mais a amizade. E hoje ele é o amigo meu mais frequente, né, é o amigo que eu mais saio para jantar e para conversar, é um confidente meu, é o meu grande confidente dos meus problemas, eu vou descarregar no meu bom Maurício. Ai, Maurício, um grande abraço, um beijão para você. Temos nossas confidências, nossos dramas, nossas dificuldades. Maurício, já foi Maurício jornalista, músico, amigo, parceiro, confidente. Como é que é o Maurício pai? O Maurício pai tem o melhor para dizer, o pai seria o Mário, o Pedro e a Laura. Não é? Cada um eu vejo de uma maneira curiosa, amo os 3 profundamente. E Pedro, por exemplo, que é o do meio, às vezes me chama de Malvadeza Durão, fazendo referência a uma música do Zequete, que diz que morreu Malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Mas enfim, eu adoro os 3. E agora tem uma netinha Isadora, linda, para variar. Então vamos ouvir de quem pode falar isso, né? Vamos ver ali. Eu adoro ser filha do meu pai. Eu acho que eu tenho muita sorte dele ter aparecido na minha vida. Porque ele podia ter parado em 2 filhos, né? Mas caiu uma terceira no colo dele. Ele é o único pai que eu conheço que topa ir para Paraty, comprando as passagens no mesmo dia para poder ver um cartunista de 70 anos que ninguém mais queria ver. Na Paraty todo mundo queria ver, mas nenhum dos meus amigos, todo mundo cancelou e ele topou
e se arrastou comigo pra lá de última hora. Foi um bom pai. Me colocou lendo a beça. Obrigada, pai. Beijo. É legal. Como foi essa história de Paraty? A história de Paraty é uma história das amigas. Ela adora o Robert Crumb, que é um dos grandes cartunistas do mundo, né? Americano. Leu tudo sobre o Crumb, tem todos os livros. E ela é cartunista também, está em fase de amadurecimento, de criação, de buscar a identidade Quantos dela. anos ela tem? 19. E as amigas não quiseram ir a Paraty porque descobriram de repente que tinha um domingo de Dia dos Pais e tal. Ele me ligou e aí fui em cima da hora com ela, né? E Algum dos filhos resolveu seguir a carreira do pai? não, Mário é psicólogo e Pedro é biólogo. Então, enfim, então e outra, entendeu? Então e outra. Maurício, e hoje o seu trabalho atual na Carta Capital? Porque você é colunista e editor especial. Que é ser na um editor verdade especial? é o seguinte, o Brasil é um país onde as pessoas costumam não renunciar, não da renúncia do Jânio, da presidência da República, mas eu era o Mino Carta, que é meu amigo, enfim, além de meu chefe, eu chamo ele de chefe, ele não gosta e tal, brinco às vezes com ele, brinco muito, fomos jantar, cantamos em restaurante e tal, isso me dá uma responsabilidade muito maior, que eu não admito passar pela cabeça dele, que eu não fiz alguma coisa porque me prevaleci da íntima relação de amizade que eu tenho com ele. Ele me fez diretor adjunto e me pegou de surpresa numa reunião do conselho editorial da revista, dizendo que eu ia ser adjunto. Eu disse assim, mas à distância, porque eu não saio do Rio. Entendeu? Ele disse, também e tal. E fui acabando me pressionando muito, me pressionando mesmo, para ir para São Paulo. Eu resolvi não ir, e aí renunciei ao meu cargo de diretor adjunto. Aí ele pediu para fazer uma coluna que faço com muito prazer, me dá muito prazer. É uma coluna que eu trabalho em casa hoje em dia e dou essa cor aqui, além de ser naturalmente um pouco das minhas caminhadas matinais todo dia pela orla entre o Arpoador e final do Leblon. Eu não abro mão disso de jeito nenhum, só uma instância que nem sei se ela existe. E como editor especial? Faço algumas matérias especiais e participo da formulação da questão política da revista em conversas com o Mino. Para dizer a última coisa, eu acordei no dia 3 de outubro achando que ia ter segundo turno. 7 horas da manhã, aí tomei meu café e fui para a máquina e escrevi 3.000 toques, 3.000 caracteres. Quando foi 11 horas eu liguei para ele e disse assim, vai ter segundo turno e se você tem alternativa para capa, se não ganhar no segundo turno, eu não tenho não, por que você está achando isso e tal? Eu falei assim, então, se der isso, me telefona que eu resolvo o seu problema. Esse editor especial, que resolve os problemas. Resolvo, exatamente, ajuda a resolver pelo menos. Bom, Maurício, infelizmente, nosso Pois é, programa uma pena, né? chegou ao fim. Mas adorei, achei ótimo. Eu também adorei, muito obrigado pela sua participação. Obrigado vocês de casa. E o programa Vida Vivida fica por aqui. Mas se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para universidadecomc@universidadetambemcomc.br. E se quiser rever o nosso programa, basta entrar no site www.universidadecomc.edu. A gente se vê no próximo Vida Vivida. Tchau!